Olá, eu sou Rodrigo Zofka, muito obrigado pela sua atenção, sinta-se à vontade. E vamos falar hoje sobre CSA 1, Náutico 3, Série B do Campeonato Brasileiro, 19ª rodada da segunda divisão, e não deu para o gigante da Rosa e Silva nesse duelo contra a equipe do Azul de Maceió. Antes de falarmos sobre essa derrota alvirrubra, fica o convite, se inscreva no canal, deixe o seu like, ao se inscrever no canal aperta no sino das notificações, e me siga também nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @RodrigoZufka, e isso, logicamente, se você quiser. Então vamos lá falar desse jogo do Náutico contra o CSA. Náutico sem Gilson Kleina, Náutico sem Camutanga, Náutico sem Jorge Henrique, Náutico que viu o Ronaldo Alves na zaga, Náutico que viu Kevin mantido na lateral esquerda, Náutico que viu Eric sendo posicionado na meia direita para esse jogo contra o CSA, e o Náutico foi articulado com Jefferson no gol, Hereda na lateral direita, Kevin na esquerda, Ronaldo Alves e Carlão fazendo a dupla de zaga, Carlão do lado direito, Ronaldo Alves do lado esquerdo. À frente do sistema defensivo, Haldney e Jonathan naquela linha de 3 atrás do Chiesa, Eric do lado direito, Jean Carlos pelo meio e Vinícius do lado esquerdo. Esse foi o 4-2-3-1 do Gilson Kleina, que quem botou a campo foi o Juninho Lola. Náutico que no começo do jogo viu a equipe do CSA pressionando, utilizando os espaços que eram dados pelos laterais alvirrubros, mas o Náutico, depois dessa pressão, viu o Kevin saindo pela esquerda, cruzando bem para o encontro da bola com o Eric, e o Náutico então fazia 1-0, mesmo com essa pressão do CSA 0, Náutico 1, gol do Eric então estabelecendo esse placar favorável ao Clube Náutico Capibaribe. Mas em vez do Náutico administrar a bola depois desse 1-0, não, o Náutico continuou tomando pressão, o Náutico continuou vendo o Kevin dando brecha pelo lado esquerdo, vendo o Hereda dando brechas pelo lado direito, e esses 3 gols do CSA no jogo foram exatamente gols oriundos de espaços dados dos laterais alvirrubros. Os laterais do Náutico deram muito espaço, tanto o Kevin, tanto o Hereda. O Kevin era um touro, corria para o ataque, mas não fazia aquela recomposição, não tinha aquela boa noção de marcação. Não à toa, o Náutico estava tomando bolas nas costas nos laterais, estava tendo vários escanteios dados para a equipe do CSA levando perigo nesses escanteios, nas bolas que eram cobradas pelo Diego Renan. O Náutico então teve essa estruturação de jogo que não estava dando um suporte para o Hereda, não estava dando um suporte para o Kevin. O Eric até voltava, o Vinícius também, só que os laterais eles não ajudavam o sistema defensivo na hora de coagular ali as penetrações da equipe do CSA. Não tinha jeito, era pressão demais. Não à toa, o primeiro gol vem de uma jogada saída do pé do Diego Renan, do lado direito, em cima do Kevin, para encontrar o Rafael Bilu. O jogo foi empatado numa jogada aérea, numa jogada cruzada, em que o lateral deveria estar ali, pressionando. Então, Náutico 1, CSA 1. E só para você entender, eu estou citando muito isso, porque se fosse um gol, a gente até dizia, não, mérito do adversário, mas foram 3 gols. Foi o gol do Bilu, foram os outros 2 gols também, o gol do Iago, que foi uma bola que, pelo amor de Deus, você cruza, você não tem um outro jogador sincronizando a marcação na área, a bola passa pelo Pimpão, chega no Iago, faz 2-1, no segundo tempo uma bola que rodou a lateral esquerda, passou pela frente da zaga, chegou do lado direito, gol do Rafinha também. Então mostra que tudo isso do Náutico uma falha de encaixe da lateral com o volante, com o zagueiro, e com a falha, logicamente, evidenciada para os laterais que não bloquearam as ações dos jogadores que estavam ali. Tanto do Rafinha no terceiro gol, tanto no cruzamento do Diego Renan no primeiro gol, como na marcação do próprio Rodrigo Pimpão. Até que para mim o Kevin até sofreu falta, mas poderia ter exercido uma ação melhor para marcar na bola aérea o Rodrigo Pimpão. Então são vários lances que a gente fica observando, poxa, que carência defensiva os laterais do Náutico apresentam. Então, só para deixar bem evidente para você, o Náutico abre 1-0, mas toma 3 gols de maneira de falhas individuais de seus jogadores na lateral, e também depois, quando a gente vai observar o lance,
numa falha conjunta do sistema defensivo. Falha do Carlão também, Ronaldo Alves podia estar mais atento, Hereda dando brecha, Kevin dando brecha, e assim o jogo foi sendo moldado, foi se desenvolvendo. Porque, por exemplo, o Náutico toma o primeiro gol, para você ter noção, aos 29. Depois toma o segundo gol aos 47. E aos 6 minutos toma o terceiro gol. Se a gente for fazer aquele placar agregado, aquele tempo agregado, 51 minutos foi o terceiro gol, 29 foi o primeiro. Cálculo rápido, em 21 minutos, teoricamente, o Náutico toma basicamente 3 gols. Na metade do primeiro tempo para o início da segunda etapa. Aí você pensa, poxa, 3-1 pro CSA. Tirou o pé o CSA? De maneira alguma. O CSA continuou pressionando. Na primeira etapa, antes do 2-1, o Náutico só conseguiu criar jogadas com finalizações de longe do Jean Carlos, com cobrança de falta do próprio Jean Carlos, porque assim, o Vinícius estava meio apagado no jogo. O Chiesa foi peça nula. O Jonathan não estava chegando com tanta eficiência. Até saía da posição, da função de segundo volante, para fechar a segunda linha à frente do Haldane para fazer o 4-1-4-1. Mas era pouco, era muito pouco. O Náutico não teve uma criação de jogo efetiva, o Náutico não teve uma rotação de Eric, Vinícius, Jean Carlos, não teve. A gente só via o Jean Carlos tentando e o Eric nas jogadas individuais, e é muito pouco para uma equipe como o Clube Náutico Capibaribe numa Série B de Campeonato Brasileiro. Passando um minuto certo aqui para você, ó, o Náutico alterou a sua equipe aos 12 minutos. E o Juninho Lula, me tira o Jean Carlos para colocar o Marcos Vinícius. E tirou também, no mesmo momento, o Vinícius para colocar o Álvaro. Você pega o cérebro da equipe, que é o Jean Carlos, e coloca o Marcos Vinícius, que tem... Até o Cabral Neto falou na transmissão do Sport TV, a cadência, a intensidade do Marcos Vinícius não é a mesma. Não se pode tirar um Jean e colocar o Marcos Vinícius no jogo, porque você perde o cara que estava no primeiro tempo finalizando de longe, cobrando bem falta, levando perigo ao goleiro Matheus Mendes, para colocar o Marcos Vinícius, que não tem uma rotatividade, não tem minutos jogados na temporada. Poderia, por exemplo, ter tirado o Chiesa e ter colocado o Álvaro, tirava o Vinícius, colocava o Marcos Vinícius. Aí tudo bem, eu até iria entender, porque você continuaria com camisa número 10, continuaria com o cara que estava chutando de longe. E para mim errou nessas duas alterações, porque depois daí, se o Náutico já não estava criando, aí é que não ia criar mais ainda. Porque o Náutico teve 4 finalizações no jogo, uma do Eric, 2 do Jean Carlos e uma do Paiva, que entrou depois, no decorrer do jogo, no lugar do Haldane. Então é muito pouco, gente. É muito pouco. Você, quando vai observar, vai estruturar para analisar um jogo, você vê uma equipe como o Náutico, com Vinícius, Chiesa, Jean Carlos, Eric, e só pega 4 finalizações certas, é um jogo fraco, é um jogo pobre. O segundo tempo do Náutico, a gente viu também o Dadá entrando no lugar do Eric, e nessa situação de jogo a gente viu o Dadá dando bola para o CSA. E se o Ronaldo Alves não tivesse feito um jogo de corpo para fechar as subidas do CSA, o atleta do CSA teria encontrado o companheiro cara a cara com o goleiro Jefferson. Poderia ter sido um 4-1 até. Então, para você ver que o placar do jogo poderia até ter sido mais dilatado, mostrando a fragilidade alvirrubra, mostrando a fragilidade de peças que entram no segundo tempo, mostrando a fragilidade dos laterais. Não à toa até o técnico alvirrubro tirou o Hereda e colocou o Iago. Então, raramente a gente vê lateral sendo substituído, para corroborar com o que a gente está falando. O técnico notou, o auxiliar notou e tirou o lateral e colocou um outro lateral, que é incomum nas partidas de futebol. Aí entrou o Iago, entrou o Paiva, entrou o Álvaro, entrou o Dadá, entrou o Marcos Vinícius, e o que é que resultou? Pouquíssimas ações. Só no chute do Paiva, que obrigou o goleiro Matheus Mendes a fazer uma bela defesa, que foi o único chute efetivo perigoso do Náutico no segundo tempo. Futebol pobre, futebol muito pobre. A gente, depois das alterações, depois dos 12 minutos, a gente viu o Náutico rendendo muito pouco, pouquíssimo na segunda etapa. E aí é que fica. Esse futebol que o Náutico jogou na segunda etapa, já não tinha feito um bom primeiro tempo, mas o futebol da segunda etapa
mostra que a luta alvirrubra é para chegar exatamente aos 45 pontos e se livrar 12-4 pelo menos nesse exato momento. O Náutico tem 19 pontos, faltam ainda o que? Fazendo uma conta rápida, 26 pontos para chegar então aos 45, 26 mais 19, 45 e se livra da zona do rebaixamento. Então, gente, é um jogo que chama a atenção. Só não foi tão ruim como o segundo tempo contra a Ponte Preta na Ládia de Barros Carvalho. Aí até um torcedor tinha comentado comigo no Twitter: poxa, Rodrigo, e aquela reformulação que o Náutico fez? Ficou só no Lombardi e no Josa? Pois é, o engano é bobo, porque tem muita gente aí que não deveria estar como titular do Náutico. A gente vê no banco um Rafael Ribeiro que não deveria ser utilizado, a gente vê um Dadá entrando que compromete, a gente vê o Kevin na lateral esquerda que até deu uma assistência, mas comprometeu no sistema defensivo, a gente já deveria ter um lateral direito titular para colocar o Hereda no banco. Então são vários pontos que quando chega na reta final se cobra muito, porque Série B de Campeonato Brasileiro não é tão qualificado tecnicamente como a Série A, mas pesa também, a qualidade pesa. A gente vê um CSA com Rodrigo Pimpão, com um Rafael Bilu, com um Diego Renan, jogadores que botaram pressão e calor no Náutico devido à fragilidade do sistema defensivo alvirrubro. Até fazendo uma análise individual, o Jefferson é meio estabanado no começo do jogo, também no meio do primeiro tempo, mas não teve culpa em nenhum dos gols na noite. Hereda e Kevin, defensivamente laterais frágeis. O Kevin até meio estabanado, podemos dizer assim também. Deu assistência, correu sim, teve vontade, a gente não pode negar isso. Mas falta a técnica, falta o jogador apurado na Série B de Campeonato Brasileiro. Carlão poderia ter ficado mais ligado, poderia ter sido mais atento. Teve gol que foi culpa sim do Carlão. Ronaldo Alves sentiu o ritmo de jogo, não dá para criticar ou crucificar o Ronaldo Alves. Haldney e Jonathan precisam se encaixar mais com os laterais e com os zagueiros para aglutinar, para coagular esse sistema defensivo e não dar espaços como o Náutico deu hoje para a equipe do CSA. Jean Carlos fez um primeiro tempo até agradável, finalizando de longe, encontrando o Eric, tentando encontrar o Chiesa, batendo falta. Então foi a peça positiva do Náutico no jogo ao lado de Eric, que fez o gol, apareceu como segundo atacante, fez a função ali do lado direito do campo, foi posicionado ali também. Então foram as duas peças mais lúcidas. Tanto o Jean Carlos como também o Eric. Vinícius não rendeu e o Chiesa foi peça nula. A diferença do Vinícius para o Chiesa, porque o Vinícius recompôs, o Vinícius caiu pelo lado esquerdo, tentou fazer jogadas, o Chiesa ficou mais parado no comando do ataque, a bola não chegava nele e por isso o futebol dele ficou tão abaixo, pelo menos nesse jogo contra a equipe do CSA. Entraram Marcos Vinícius, que não agregou muito ao futebol alvirrubro, entrou o Álvaro, que também tentou cabecear algumas bolas na área do CSA, sem êxito. O Paiva pelo menos finalizou com perigo, entrou no segundo tempo, finalizou com perigo. O Dadá também não rendeu bem. O Iago jogou pouco contra a equipe do CSA. A gente também não pode analisar. O Náutico então agora que vai para um segundo turno precisando fazer uma campanha melhor do que foi no primeiro turno para se manter na Série B. O Náutico está no Z4 e precisa reagir, precisa sair daí. E a direção tem que auxiliar o Gilson Kleiner, porque o banco, as peças de reposição não são boas. Lógico, tem o Álvaro para engrenar, tem o Marcos Vinícius para engrenar, tem o volante boliviano Bustamante para entrar também na equipe, para a gente ver o que é que acontece, mas o Náutico já contratou lateral. Para mim não era o lateral, o Iago, que o Náutico deveria contratar. Iago e Igor. O Náutico deveria contratar laterais para chegarem, investirem a camisa para serem titulares. Não vejo esses dois jogadores com essas características de chegarem e botarem no banco Hereda e o William Simões. Repetindo, Náutico fez uma partida fraca, muito fraca por sinal. Fragilidades do sistema defensivo deixaram o Náutico vulnerável, colocaram 3 gols na conta do goleiro Jefferson, na conta do sistema alvirrubro, na conta do Hereda, na conta do Carlão, do Ronaldo Alves e também do Kevin. E isso precisa ser melhorado nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Chiesa precisa acordar, porque assim, o Náutico espera demais do atacante Chiesa.
Jean Carlos e Eric, pelo menos, foram as duas melhores peças, as peças mais lúcidas, podemos dizer assim, desse jogo no Rei Pelé, em Maceió. Não deu certo a estratégia de jogo do Náutico, que deu muitos espaços para a equipe alagoana. Bem, gente, é isso. Náutico no Z4, Náutico jogando mal, e a gente espera que o Timbu reaja no segundo turno, lembrando que o Náutico tem um jogo a menos ainda no primeiro turno, devido ao confronto contra o Sampaio Corrêa, que foi adiado. Se você gostou dessa análise das pontuações sobre a defesa, sobre Eric, Jean Carlos, sobre Chiesa, deixa o seu like. Se você não gostou, também comenta aqui embaixo, faça sua crítica, sua análise, dê sua opinião, sua impressão sobre o que foi CSA 3, Náutico 1. Se inscreva no canal, aperte no sino das notificações e se você quiser também me siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @RodrigoZofka. Beleza, gente? Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.